boa noite a todos. Hoje é dia 22 de janeiro, sexta-feira, 23 horas e 11 minutos. Quem vos fala é Marco Antônio Bazzoni. No mundo profano, eu sou advogado e professor de direito. No mundo esotérico, eu sou espírita, kardecista, umbandista, maçom, grau 33 do rito escocês antigo e aceito, frater Rosae Crucis, grau 12, e sou da Fraternitas Rosacrucianis Antiquas, do Mestre Jesus o Cristo e do Mestre Saint Germain, apenas um discípulo com grau 2. Mas o importante é que eu procuro ser um buscador da luz e procuro divulgar a verdade aonde quer que ela esteja, independente de estar em outra religião, em outra fraternidade, em outra coletividade ou em outra nação. Aonde quer que a verdade esteja e que me pareça ser verdade, eu buscarei essa verdade. Sou um buscador da verdade e da luz. Vamos falar sobre Jesus. Recordemos, o Cristo. Quem é Jesus? Para os historiadores, Jesus é o revolucionário que modificou o curso dos acontecimentos políticos na e da história, marcando sua presença eterna, indelével, no tempo e no espaço, em nossas mentes e corações, eternamente. Portanto, Jesus era um político de Deus, segundo o historiador Flávio Joséfos, onde preconizava que o reino de Deus já estava em nós, dentro de nós, pela lei maior do amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo como a si mesmo. Para os teólogos, Jesus é objeto de estudo nas letras do Velho e do Novo Testamento, imprimindo uma nova interpretação à fé, trazendo um Deus de amor, de misericórdia e de perdão, um Deus imparcial, no lugar do Deus do Velho Testamento, um Deus de cólera, de raiva, de ódio, de personalismo, de facciosismo por uma nação em detrimento de outra. Para os filósofos, Jesus é o centro de polêmicas e cogitações infindáveis, pois traz à concepção a ideia de que o reino de Deus reside dentro de nós e não está nos céus, no mar, nos astros, na terra e nos tempos feitos pela mão do homem, mas está no coração do homem que transcende a morte, porque esse coração é etérico, ele não é simplesmente um coração material. Para os espiritualistas que conhecem verdadeiramente a missão de Jesus o Cristo, sabemos perfeitamente que Jesus o Cristo não é apenas o reformador da civilização mundial, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador de finalidades terrestres,
mas acima de tudo, Jesus o Cristo. É o Logos divino. É a presença de Deus encarnado no homem. É o caminho, a verdade e a vida. A síntese da ciência, da religião e da filosofia. Para a multidão dos religiosos, Jesus o Cristo é um eterno benfeitor que a providência divina nos envia. Nos tempos de crises, inquietudes da vida comum. Para os espíritas kardecistas, na resposta à pergunta número 625 do Livro dos Espíritos, encontramos na pergunta: quem é Jesus o Cristo? A resposta é o ser mais perfeito do universo, que Deus colocou no planeta Terra, que participou, junto com os Elohims, anjos e arcanjos, devas elementais, da construção dos universos. E veio à Terra para servir incondicionalmente ao homem e à humanidade. Temos, assim, como resposta que Jesus o Cristo é, enfim, a síntese da sabedoria e do amor, sendo certo que deva sempre ser seguido na terra como mestre e senhor, inclusive senhor dos mundos, até mesmo pelo exemplo de vida que nos dá o seu sacrifício como o Cordeiro de Deus para resgatar o karma e o débito kármico de toda a humanidade, cumprindo assim a missão de dar a sua vida pela evolução do planeta. Entretanto, recordemos Jesus. Jamais se desesperou diante dos tumultos e dificuldades. Jamais caiu nas trevas do pessimismo e no abismo de negação a Deus e à vida. Lançados insultos em seu rosto, recebida a ironia dos membros do Sinédrio, dentre eles Caifás e Anás, que lideravam o Sinédrio, perdoou e calou, praticando a lei do silêncio. Mergulhado no oceano revolto dos opositores, em nada foi alterado o seu semblante, o seu modo de pensar e o seu modo de agir, praticando a lei da não resistência à maldade. Apesar de ter demonstrado poder celeste, dando estrutura à forma dos elementos, apaziguando as energias desvairadas da natureza, dando fala aos mudos, oitiva aos surdos, visão aos cegos, limpando os leprosos e feridentos, ressuscitando os mortos e a si mesmo, reaqueceu corpos e alma, que a morte imobilizou, restituiu visão aos cegos, fala aos mudos, oitiva aos surdos, restaurou paralíticos, curou leprosos, limpou feridentos, curou os alienados mentais, expulsou os obsessores, ressuscitou os mortos, operou maravilhas, destronou Belzebu, Astarote e Asmodeu e Lúcifer. Contudo, não foi por esses deslumbramentos e milagres produzidos que Jesus o Cristo se converteu
em mentor da humanidade. O seu exemplo de vida e abnegação, dando a sua vida pelo homem e pela humanidade, faz com que Jesus agigante-se por força do exemplo de vida, do sacrifício e abnegação pela humanidade, dando sua vida como Cordeiro de Deus, o Logos divino, Jesus o Cristo, para resgatar o karma da humanidade, cumpriu a sua missão de elevar o estágio espiritual do planeta e dar o maior exemplo de amor, que é dar a vida pelo irmão e pelos irmãos. Eis sua missão cósmica cumprida. Anjo caminhou entre os homens. Senhor dos mundos, não reteve uma pedra para repousar sua cabeça. Sábio, foi simples. Grande, alinhou-se entre os pequenos. Juiz dos juízes, espalhou misericórdia. Caluniado, lançou bênçãos. Traído, não reclamou, suportou em silêncio e perdoou o traidor. Acusado, humilhou-se a si mesmo e calou. Ferido, esqueceu de toda ofensa. Injuriado, silenciou. Negado por Pedro, 3 vezes, perdoou, 7 vezes 70 vezes. Duvidado por João Batista, que mandou seus discípulos procurarem-no para perguntar de onde estava da prisão, João Batista, a Jesus o Cristo, se ele era realmente o Messias. E duvidado por Tomé, que colocou o dedo nas suas chagas, compreendeu, perdoou e abençoou. Crucificado, pediu perdão para os seus verdugos. Abandonado, voltou para auxiliar o próximo e a humanidade. Crucificado, ressuscitou, abençoou, perdoou e amparou a todos. Sua conduta imperecível é o livro da vida que torna Jesus o Cristo, o ser de maior luz em todo o universo, em todas as galáxias, em todos os sóis, planetas e sistemas solares. Pois Jesus deu o seu exemplo, doando sua vida pela humanidade, praticando o seu exemplo de vida com a prática do amor, da misericórdia e do perdão. Lembremos mais uma vez o Cristo. João Batista duvidou, Natanael questionou, Nicodemos indagou, Zaqueu observou e se converteu, Anás e Caifás conspiraram, Judas desertou e o traiu, Pedro negou 3 vezes, Pilatos fingiu ironicamente e politicamente que não sabia da essência divina, que tinha plena ciência e consciência, porque seus familiares foram objetos das bênçãos de curas emanadas pelo Mestre Jesus o Cristo através dos seus apóstolos, e lavou as mãos. Tendo plena consciência, Pilatos, da divindade do Mestre Jesus. Antipas escarneceu, Tomé desconfiou e duvidou. Apesar de tudo,
Jesus passou sozinho e imperturbável, como sendo o amor não amado, ensinando, ajudando e amparando sempre. Mas, enfim, quem é Jesus? Primeiro, é o Rei dos Reis, porque é o maior servidor de todos os servidores. Segundo, é o profeta dos profetas, porque tem ligação direta com Deus, sem intermediação de anjos, arcanjos, devas e elementares. Ele é o sacerdote dos sacerdotes, para alguns o próprio Melquisedeque, porque é o mais iluminado sacerdote da egrégora crística e, para alguns, o próprio Melquisedeque que abençoou Abraão, a qual Abraão ceou, se prostrou e outorgou dízimos. Mestre dos mestres ascensionados. Jesus é o diretor do sexto raio, junto com a mestra Kuan Yin, da misericórdia e do perdão. É o Cordeiro de Deus, porque seu sangue resgatou o pecado do mundo e o karma da humanidade. É a luz das luzes, porque é diretor do conselho kármico, que rege o karma individual de cada um de nós e do universo. É o juiz dos juízes, porque integra o conselho kármico e dá o direcionamento evolutivo às almas e à humanidade. É o senhor da egrégora crística solar, da oitava do grande sol central. Jesus, para os cristãos, é Deus, é a manifestação do Logos divino. Para os gnósticos, Jesus o Cristo é o sacerdote mais perfeito do Cristo solar, ou seja, do Divino Espírito Santo ou do Crestos manifestos em Jesus. O Marco Biratã vai acrescentar o seu estudo, quem é Jesus, que acabou de me dizer ainda há pouco. Pode falar, o Biratã. Bem, Venha para cá, para a câmara pegar você. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Meu nome é Marco Biratã. Sou filho aqui do Marco Antônio e queria acrescentar o seguinte, é que para os gnósticos, Jesus é o sacerdote mais perfeito da egrégora crística, que para os cristãos essa egrégora crística é o Espírito Santo, né? Para os kardecistas, Jesus é o espírito de maior luz desse universo, mandado por Deus para ser modelo e guia da humanidade e de todos os universos. E para os cristãos tradicionais, seja católicos, evangélicos ou de maneira geral, Jesus é o Filho de Deus, é o Logos divino, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas, mais importante que definir Jesus, porque Jesus é um espírito, é um mestre ascensionado muito grande para ser definido. É o seu exemplo de amor, de humildade, de perdão, de caridade, de não discriminação para com todos. Porque Jesus nasceu numa época, e eu posso dizer com propriedade que eu sou professor de história, muito conturbada. Numa época em que os Césares eram os poderosos, em que o bruto era o mais forte, em que o dominador era conhecido como Deus. Tanto é que os romanos tinham ditado:
o único Deus é César. Quer dizer, como se, né? Então Jesus, quando trouxe essa mensagem de amor, de humanidade, e partindo do povo judeu, que era um povo monoteísta, mas cria num Deus vingativo, num Deus que mandava para deixar adúltera, num Deus que não podia trabalhar os sábados, porque o sábado tinha que ser feito para louvar a Deus, senão morria, apedrejar os idólatras, que os inimigos de Israel eram inimigos de Deus. Jesus, quando veio trazer essa mensagem, ame os seus inimigos, faça o bem a quem vos maltrata, ora pelo que vos odeiam, ajude aquele que vos querem o mal E que vos e que vos persegue. perseguem. Ele veio dizer, somos todos irmãos, independente de nação, de credo e de povo, de e politicagem de religião e de credo. e de credo. E Jesus veio dizer o seguinte, que os inimigos de Israel não eram inimigos de Deus, e que nós devemos aprender com os nossos inimigos, aprender a humildade, a simplicidade e aprender a praticar mesmo os ensinamentos de Jesus, né? Então, quer dizer, Jesus veio uma revolução muito grande. Tanto é que muitos imperadores romanos, como Calígula, Nero e o que eram tidos como deuses, hoje são tidos como doentes, por causa da revolução do Cristo. Então, Jesus, quando veio trazer a sua mensagem de amor, ele abalou a sociedade do bruto, do mais forte, do egoísta, né? E trouxe a mensagem de Deus. Agora, cada corrente vai interpretar da sua forma, né, pô? Eu realmente acredito que Jesus Cristo é o maior mestre ascensionado do universo. Agora, vai ter gente que vai dizer, não, ele é Deus, não deixa de estar certo. Não, ele é o espírito de maior luz. Se ele é Deus, ele é o espírito de maior luz. Não deixa de estar correto, né? Como os nossos irmãos kardecistas. Não, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, do dogma católico, evangélico. Não vou entrar nisso, mas, pô, também agora, pô, definir Jesus é uma tarefa muito grande, porque a gente está definindo um ser muito além de nós. Agora, a mensagem de Jesus, no meu ponto de vista, é universal. Obrigado, Marco Biratã. Muito obrigado, Marco Biratã, pela sua palhinha. Agora voltamos a Jesus. Recordemos Jesus. Jesus, príncipe dos mundos, pelo exemplo de humanidade, preferiu nascer numa manjedoura. Entre os pastores e os animais que rodeavam a região, em uma gruta essênia. Da mesma forma, não precisando ser batizado por quem quer que seja, submeteu-se humildemente ao batismo público pelas mãos de João Batista, abrindo mão de sua superioridade e de sua santidade para mostrar-se em igualdade com os demais. Chegou até a lavar os pés dos apóstolos num gesto de maior humildade e de maior prestação de serviços entre todos os apóstolos e seres humanos do universo. Puro como um anjo celestial, caminhou entre os homens, não discriminando ninguém. Senhor dos mundos, não reteve uma pedra para repousar sua cabeça, e nem preferiu um lar para pernoitar. Sábio foi simples, grande, alinhou-se entre os pequenos. Juiz dos juízes, espalhou misericórdia e perdão. Caluniado, lançou bênçãos. Traído, não reclamou. Acusado e ironizado, humilhou a si mesmo.
ferido, esqueceu toda ofensa. Injuriado, escarnecido pelos membros do Sinédrio, silenciou. Juiz dos juízes, não julgou. Espalhou misericórdia e perdão, dizendo: atire a primeira pedra aquele que for puro de pecado. Silenciou quando acusado, humilhado e maltratado. Negado por seu apóstolo e discípulo Pedro 3 vezes, perdoou. Duvidado por João Batista, que da prisão mandou seus discípulos perguntar se ele era mesmo o Messias. Compreendeu e esclareceu. Duvidado por Tomé, explicou e mostrou suas chagas. Envolto em uma coroa de espinhos pelos ignorantes da lei divina, não reclamou e nem blasfemou. Suportou sua dor em silêncio, e ninguém culpou. Crucificado, pediu perdão para os verdugos, e mesmo abandonado após a ressurreição, voltou para ajudar, jamais se desesperando diante dos tormentos, das dificuldades e dos insultos lançados continuamente em seu rosto pelos opositores. Príncipe dos universos, montou num burrinho para entrar em Jerusalém. Jamais enalteceu seu nome, jamais quis nenhum cargo, nenhuma função pública, nada de relevo. Preferiu ficar na pobreza material e na riqueza espiritual. Lavou os pés do apóstolo, mostrando sua humildade maior, sendo o maior servidor dentre todos os seres humanos. Ao Cristo e ao seu sublime exemplo de luz, vida e amor, liberdade e triunfo, prestamos a nossa homenagem em todos os dias de nossas vidas. E agradecemos pelas bênçãos derramadas por nós e por mais um dia de vida. Procuremos imitar o Cristo, para que participemos da luz divina e esta luz, uma vez acesa em nossos corações, jamais pereça. Seja o servo do Senhor Jesus o Cristo e pratique o amor, pois é através do amor, disse ele, amando a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, é que reconhecereis que sois meus discípulos. Por que Jesus foi tão odiado, então? E até crucificado? Jesus foi tão odiado e até crucificado porque contrariou os poderosos. Sepultou a lei de Moisés, que era o talião, dente por dente, olho por olho, pé por pé e mão por mão, que era do apedrejamento de hereges e adúlteras, para, em seu lugar, implantar a lei do amor, da misericórdia e do perdão, inerentes ao reino de Deus de amor, misericórdia, tolerância, compreensão, não resistência e compaixão. Jesus curou aos sábados. Isto fere a lei de Moisés, gerando ódio dos membros do Sinédrio. Jesus destruiu a lei do talião, do olho por olho, dente por dente, pé por pé e mão por mão, e perdoou os pecados. E disse àqueles que tinham fé: seus pecados estão perdoados.
com a autoridade de Deus, Filho, que ele bem o é, e sempre o foi e sempre o será. Isto provocou a ira dos membros do Sinédrio, porque estava chamando a si mesmo de Messias e de Filho de Deus. E ele sempre o foi, mas os membros do Sinédrio nunca o reconheceram. Jesus provocou a ira dos membros do Sinédrio no apedrejamento adúltera, dizendo: atire a primeira pedra, aquele que for puro de pecado. Jesus provocou a ira dos membros do Sinédrio curando aos sábados, justificando a cura aos sábados, dizendo que ia reconstruir o templo após destruído em 3 dias, falando da sua ressuscitação, e não foi compreendido. Jesus substituiu a lei da punição pela lei do amor, da misericórdia e do perdão. Não lavou as mãos antes das refeições, porque dizia que o mal